Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês um relato de um caso de endometriose do apêndice. Isso para enfatizar a importância da avaliação do apêndice nas pacientes portadoras de endometriose. Isso faz parte do protocolo da avaliação do apêndice. A endometriose apendicular, ela corresponde a quase 3% das apendicectomias que são realizadas com o diagnóstico inicial de apendicite aguda. A prevalência da doença é um pouco mais de 7% em todas as laparotomias para cirurgias ginecológicas. Vejam que a gente está falando de uma coisa, de uma prevalência bastante alta. O diagnóstico diferencial principal é com o tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino é a neoplasia apendicular mais frequente. 85% das neoplasias apendiculares são os tumores neuroendócrinos, embora seja uma patologia rara. No caso dos tumores neuroendócrinos, 1% das apendicectomias realizadas com o diagnóstico inicial de apendicite eram tumores neuroendócrinos. O diagnóstico diferencial do tumor neuroendócrino com endometriose é feito apenas pela anatomia patológica. A aparência nos exames de imagem, a aparência na cirurgia, na videolaparoscopia, não dá para fazer essa diferenciação. As alterações são muito parecidas e a maioria delas acontecem na ponta do apêndice. Então, é preciso avaliar o apêndice nas nossas pacientes no protocolo de endometriose. A avaliação é feita com um transdutor linear na fossa ilíaca direita e a gente deve visualizar o apêndice em toda a sua extensão, principalmente na ponta dele. Algumas vezes, alguns apêndices retrosecais, eles são mais difíceis de serem identificados, eles dão um pouquinho mais de trabalho, mas mais de 2/3 dos apêndices normais, eles são identificáveis pela ultrassonografia de rotina. O paciente mais obeso, vejam, a panícula adiposo desse paciente pode dificultar um pouquinho mais essa identificação do apêndice. Cerca de 2/3 dos apêndices eles cruzam os vasos ilíacos e estão na pelve. Então, a ultrassonografia endovaginal vai identificar melhor, principalmente nessas pacientes obesas, o apêndice localizado na pelve e para a gente identificar bem a ponta do apêndice. Esse trabalho, eu selecionei para vocês alguns trabalhos que eu vou disponibilizar depois, se vocês tiverem interesse em ler. Mas são alguns artigos, esse aqui com mais de 400 pacientes, onde foram realizados apendicectomias em pacientes com endometriose com dor pélvica. Nós vemos que mais de 1/3 das endometrioses, grau 2, 3 e 4, tinham acometimento apendicular. E que não é negligenciável também nas endometrioses grau 1 e 2, na endometriose leve e na endometriose superficial. Vejam esse trabalho de Mulder, com mais de 600 pacientes. Também foi encontrado endometriose, acometimento apendicular na endometriose profunda em quase 40% das pacientes e em mais de 10% das pacientes portadoras de endometriose superficial. Portanto, é uma associação bastante frequente e que a gente tem que identificar e faz parte da rotina do exame da pesquisa de endometriose. Esse trabalho de revisão da literatura mostrou o seguinte, que foi encontrada endometriose apendicular em quase 3% daquelas pacientes
submetidas à cirurgia com diagnóstico inicial de apendicite e em mais de 7% de todas as laparotomias para cirurgias, laparotomias e videolaparoscopias para cirurgias ginecológicas. Portanto, nós estamos falando de uma patologia extremamente prevalente. Vejam o caso que eu falei para vocês. Uma paciente com uma endometriose grau 4, uma obliteração completa do fundo de saco posterior, vejam com acometimento intestinal, com acometimento de torus uterino, com acometimento dos ligamentos uterossacros, e essa paciente já tinha feito alguns exames de ultrassom que foram classificados como normais. Vejam a importância da manobra do slide, né? Então aqui a gente vê com mais detalhes a endometriose acometendo grande parte da parede intestinal, no tórus uterino, nos dois ligamentos uterossacros, e que quando a gente foi avaliar o apêndice, vejam, o apêndice com um foco de endometriose. Essa é a aparência típica da endometriose. Mas devemos salientar que o diagnóstico diferencial com tumor neuroendócrino não é possível macroscopicamente e nem por exame de imagem. Ele é somente realizado pela anatomia patológica. As lesões clássicas da endometriose são esses nódulos hipoecóicos, muito parecidos com aqueles nódulos que a gente vê, né, no acometimento intestinal. O apêndice fica muito mais fácil de ser identificado. O apêndice alterado, ele é mais facilmente identificável, ele salta aos olhos. É só a gente saber procurar que a gente vai identificar essas lesões hipoecogênicas, na maioria das vezes sem acometimento da luz apendicular. Portanto, dada a prevalência da doença, nós devemos acostumar a procurar o apêndice cervical, identificar o apêndice cervical e dizer se esse apêndice cervical está normal ou tem acometimento. Isso é importante para o planejamento cirúrgico. Nessas pacientes que têm alterações apendiculares, está indicada a apendicectomia. Obrigado a todos pela atenção.